As casas de Paço de Arcos foram um dos projetos mais difíceis que eu acho que fiz até hoje. Sendo que uma casa era para mim e outra para a minha irmã, eu estava completamente perdido porque não sabia o que é que havia de fazer a nível de opção e de percurso de imagem para a casa. O terreno era extremamente complexo, porque o terreno era muito inclinado e muito estreito, muito comprido. Portanto, desde a materialização por planos até depois por volumes, eu segui por todos esses percursos. Sabia que queria uma casa sustentável, que fosse muito refletida nesse sentido e muito preocupada com estas questões ambientais, mas não sabia qual era a imagem para a casa. Fiz um esquiço, que inclusive até achei piada porque estava tão irritado, já há tantos, se calhar 1 ano e meio que estava a tentar desenvolver o projeto, que escrevi lá 2 monstros a descerem em costas. Foi o que escrevi no esquiço porque estava mesmo a irritar com aquilo. Mas depois comecei a olhar para o esquiço, até depois, naquela reflexão que nós vamos fazendo perante o caderno, até agora leio o esquiço, e comecei a pensar, mas se calhar isto tem piada, se calhar isto pode ser a minha casa. E basicamente o esquiço que eu tinha feito eram uns planos com um volume metido no meio. E às tantas disse, melhor isto é uma coisa completamente monolítica. Quando cheguei àquele esquiço, comecei a trabalhar sempre no sentido de ter a plena consciência que eu ia envolver aqueles volumes pelo verde. E aqueles volumes envolvidos pelo verde perdem completamente a rigidez que tinham quando foram acabados de construir. E a ideia era 2 volumes puros que aparecem no meio do verde. Tive de escavar uma rampa e uma túnel e não sei o que mais. Para quê? Para levar os carros até à casa, para que não estragasse a imagem da casa pousada no verde. Estes planos têm, a nível construtivo e a nível de sustentabilidade, uma importância extrema. Porquê? Porque foram dimensionados para que o sol entre no inverno e que não entre no verão. Termicamente a casa fica com um comportamento excepcional. E dão a volta toda à casa. Porquê? Porque ao também estarmos a fazer estes planos, faz com que todo o revestimento das paredes seja muito mais protegido. Não há chuva a escorrer nas paredes, porque aquilo está sempre os planos a separar. As 2 casas foram, de facto, desfasadas, no sentido de ambas poderem ter vista, ambas poderem apanhar sol, ambas poderem termicamente ter um comportamento excepcional. O pormenor foi levado a um extremo. Eu passei, talvez, 8 meses a estudar plantas e a perceber como é que havia de fazer os arranjos de ambas as casas. A perceber se elas deviam estar à sombra, se deviam estar ao sol, quais é que eram as folhagens que eram caducas, quais eram caducas, para posicioná-las em sítios estratégicos, quais eram os elementos verticais, tipo, tem lá 2 magnólias verticais ao longo do percurso que é extremamente agressivo, que na altura ainda eram muito pequeninas, quanto lá as fotografias, mas neste momento são enormes. Foi apaixonante porque eu acho que esta área dos espaços exteriores é extremamente interessante também, porque eles também jogam com o crescer das plantas e com o evoluir do verde relativamente, no fundo jogam com o tempo, não é? Foi engraçado porque quando estava a desenvolver o projeto, telefonei ao Ribeiro Teles, eu não o conhecia pessoalmente, e ele disponibilizou-se logo para ir lá comigo. Foi ao terreno, ver comigo o terreno, e acho que tive, se calhar, em 5 ou 6 horas estive com ele, aprendi mais do que tinha aprendido na minha faculdade relativamente a uma série de questões, e ajudou-me incrivelmente, pelo menos no lançamento destas primeiras ideias
de implantação da casa. E também uma das referências, eu falei há pouco, foi o Jardim da Gulbenkian, né, que andei N visitas lá a tirar, a copiar plantas e arbustos para depois também perceber como é que eles cresciam e como é que eles podiam, com o tempo, estar lá pensados e implantados na minha casa. Depois há todas as questões de sustentabilidade que nós investigámos na altura, que criámos. Agora, o que é que eu poderei dizer? Que estou muito feliz. Acho que agora, de facto, a casa hoje em dia, com o verde toda à volta, está com uma imagem completamente diferente. Eu vou ter de pedir daqui por uns anos, calhar ainda mais 2 anos, para aquilo crescer mais, que o Fernando Guerra vá outra vez tirar umas fotografias, para perder aquela imagem que algumas pessoas têm, que dizem que aquilo é muito rijo, que na realidade neste momento não é.